Meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Vocês já ouviram essa frase? Ela marca o início do mandato da Damares Alves no início do governo Jair Bolsonaro. Quando ela diz essa frase, ela não está dizendo especificamente só da roupa das crianças, né? Da cor da roupa das crianças. Ela está dizendo de uma ideia, de uma ideologia. A gente vai falar sobre isso e muitas outras coisas aqui, ó. Coisa de menina, da Maria Homem, do Contargo Caligares. Uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismo, da editora Papyrus 7 Mares. Eu disse que ia começar essa leitura aqui, né, nos vídeos com vocês que me veem aí. Porque eu nunca li esse livro aqui, eu comprei ele faz um tempo já. Aliás, tem muitos livros que eu comprei e não li, mas tá lá, né? Investimento para a vida. Livro para ler é o que não falta. Muito bem, e é o momento da gente adentrar nesse assunto aqui. Um assunto no campo das sexualidades. Um campo que muito me interessa, não só pelo fato de eu estudar psicanálise, por ser um psicanalista em formação, mas por questões de vida mesmo, né? A gente vivencia aí, está inerente a nós, está no nosso corpo, no nosso discurso. Importante. Questões relativas às sexualidades, né? Então, é necessário a gente colocar agora essa questão em pauta. Eu acho que vai cruzando um pouquinho com as violências que a gente está falando, que a gente falou na última microsérie que eu fiz, do Ruptura, né? E a gente vai para esse caminho e vamos ver para onde vamos, né? É uma conversa aqui entre dois, Maria Homem e Contardo Caligares. Mas a gente vai entrar nessa conversa, né? Vamos lá. Para iniciar logo de cara, um assunto bem espinhoso, que gera muito controvérsia, gera muito ódio. Gênero, construção natural ou cultural? Vamos lá. É um livro de diálogos, então eu vou dizendo aqui quando for a Maria Homem, quando for o Contardo. A gente começa com a Maria dizendo: acho bom que uma mulher e um homem debatam o feminismo, o feminino. Embora dizer isso já seja complicado, porque significa que estamos afirmando que há uma mulher e que há um homem, o que é polêmico para o pensamento contemporâneo. Será que eu sou mulher? Será que você é homem, Contardo? Uma provocação aí da Maria Homem. Maria Homem sempre provocativa, né? E o Contardo responde: houve um livro que me impressionou muito quando eu tinha pouco mais de 20 anos, no começo dos anos 1970. Dalla parte della Barbinet. A favor das meninas, né? A tradução. De Elena Giannini Bellotti. Italiano, né? Para perceber. Contardo é italiano, né? Uma escritora italiana. Nesse livro, ela falava do peso dos condicionamentos sociais na formação do papel feminino nos primeiros anos de vida das meninas. Bellotti nos revelou como a cultura cria o que reconhecemos como sendo uma menina e mais tarde uma mulher adulta. Ou seja, a gente descobriu que o gênero é certamente algo que vem escrito nos caracteres sexuais do corpo, nos cromossomos, num balanço hormonal mais ou menos específico. Mas, além disso, é também uma tremenda determinação cultural. Foi uma grande descoberta para a minha geração, porque realmente, naquela época, era bastante novo pensar que o gênero não fosse só um corolário automático ou natural da diferença sexual. Natural.
Vamos guardar essa palavrinha. Então, como Belotti, descobri que não era assim, que existia uma história, uma cultura de gênero, e que o gênero era, pelo menos, construído, se não imposto culturalmente. Vejam bem, já começa, né? Já começa ali, já começa já cutucando, né? Cutucando e trazendo aí essa ideia a partir desse livro, né, que o Contardo cita aqui a favor das meninas, da Helena Giannini Belotti. Fica aí mais uma sugestão, mais um livro para a biblioteca. Vejam bem, condicionamentos sociais na formação do papel feminino. Menina veste rosa, né? Começa aí pela cor. Por que rosa? Vamos pensar, por que menina veste rosa e menino veste azul? Vamos pensar, vamos começar pelas meninas, né? Já que está aqui no livro. A gente associa um pouco, talvez, de alguma forma, o rosa, né? Essa cor aqui, mais delicada. A gente associa a delicadeza, a sensibilidade, né? A gente associa o rosa a isso. E isso provavelmente também é cultural e é construído, porque não é natural. Né? O ser humano, ele surgiu, de repente ele olhou pro rosa e falou, opa, aquilo é coisa de menina. Tem coisas culturais aí. Quem tiver informações sobre isso, mais conhecimento sobre isso, traz aí, né? Porque acrescenta. Por que o rosa é considerado de menina? Me vem essa ideia do rosa ser a gente olhar para o rosa e pensar em delicadeza, em sensibilidade, né? Características que são aí associadas ao feminino, né? Mas por que o rosa? Ainda fica a questão, né? Quem que olhou e falou, o rosa vai ser coisa de menina, o azul vai ser coisa de menino, né? Por que azul é de menino? Porque não é rosa? Será? Poderia ser preto, verde? Vejam bem, vejam bem, vejam bem as coisas que são criadas pela cultura e a gente vai incorporando e vivenciando isso, essas coisas, como se fossem naturais, né? E a gente vai vendo aqui que não é, que não é. O Contardo disse que quando leu isso, né, para a geração dele, foi uma grande descoberta, porque naquela época era bastante novo pensar que o gênero não fosse só um coloralho automático ou natural da diferença sexual. Sempre isso, né, essa ideia do natural. E sempre se recorre à biologia para justificar esses comportamentos naturais, né? Inclusive, eu estava vendo alguma coisa hoje e me veio de novo uma questão que sempre me vem, que sempre está presente aqui, que é qual a diferença nossa para os animais? O que diferencia o animal humano dos outros animais? A gente poderia pensar, tá, mas quais animais? Cachorro e gato é diferente de golfinho, tubarão, de lhama, de tigre, de elefante. Mas a gente sabe do que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma racionalidade. Talvez. Talvez. Eu diria que o que diferencia o ser humano dos outros animais é isso aqui, ó. Linguagem. A gente é capaz de dizer e nomear as coisas. Quando a gente nomeia as coisas, a gente cria verdades, entre aspas, tá? Bem aspas, porque não é verdade, a gente está representando algo que a gente sente. A gente olha, a gente interpreta e a gente sente, né? Então, talvez, me parece que a grande diferença é a linguagem, né? A linguagem cria signos, delimita, né? A linguagem, ela delimita. A gente viu isso no outro livro lá da Viviane Mosé, né? A espécie que sabe. E de alguma forma na nossa história a gente foi dando um estatuto de verdade para as coisas que são nomeadas pela linguagem. Muito especialmente, talvez, através da ciência. Olha que ironia, né? A ciência que a gente defende aqui, vale dizer sempre, que a gente não é anti-ciência, mas a gente também vai questionar esse estatuto da ciência. Uma ciência criada, elaborada, bom,
homens brancos, homens europeus, né? Gênero, de novo. Não tem como a gente não pensar tudo isso. Quem nomeou as coisas, quem interpretou e quem disse que era verdade. Só pra gente abrir aqui essa ideia. Daí a Maria Homem vem, né? Eu diria, inclusive, que essa ideia de construção foi uma das mais importantes que tivemos, sobretudo na segunda metade do século XX. Já estava no clássico O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, uma pensadora do existencialismo, né? Ela foi casada com Jean Sartre, acho que o cabeça aí da filosofia existencialista, né? Depois de Heidegger, talvez, não sei se estou falando bobagem, mas vem os nomes que eu conheço assim, né? Meio por cima, mas a gente pode falar deles um pouquinho. E esse livro, O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, foi publicado em 1949, inclusive um livro importantíssimo que eu também pretendo ler, né? Pra gente pensar o feminino, o feminismo, né? Que é importante, importante. Eu não tô falando aqui só de como estratégia política, né? Que eu sou, sei lá, um esquerdista, de novo, nada disso. Tô falando aqui de humanidades, de diversidades, de saberes, de realidade. Do que eu escuto na clínica. Escuto muita violência na clínica. No meu trabalho clínico. Quando eu falo clínica, eu tô falando do meu trabalho em si, ali na sessão. Eu escuto muita violência. Muita, muita, muita. 99% tem aí problemáticas relativas a questões de gênero. Homem, mulher, relações de poder, né? Violências concretas, físicas, violências verbais, violências relacionais. Tudo isso influencia muito no nosso psiquismo e nosso sofrimento. Então por isso que eu falo, não adianta vir depois dizer que é só um transtorno psiquiátrico. Não é. Mas enfim, né? Vamos lá de novo para Maria, né? Cortei a Maria aqui na conversa, desculpa Maria. Eu diria inclusive que essa ideia de construção foi uma das mais importantes que tivemos, sobretudo na segunda metade do século XX. Já estava no clássico O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, com a famosa frase: não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase, né, muito famosa aí, ela é publicada nos Facebooks da vida, né, meio solta. Pode parecer bastante confusa, a gente vai tentar pensar ela aqui. O que está em jogo é a percepção que nós, humanos, construímos muitas coisas, conscientes disso ou não. A gente estava falando disso. Nossa maneira de pensar, as ideias que parecem mais naturais, olha só. Eu estou lendo pela primeira vez, tá? A gente já estava falando disso. Tem uma arqueologia que mostra como foram construídas. É Michel Foucault que vai revelar as categorias com as quais pensamos e nas quais nos organizamos socialmente e como as construímos. Masculino, feminino, essa oposição é um dispositivo, assim como razão, loucura, pobres, ricos, selvagens, civilizados. Olha só. Peraí, vamos dar um pause aqui que ela vai falar bastante ainda, mas... Michel Foucault, a gente vai trazer também Michel Foucault pra cá, a gente precisa. Tá vendo como que o conhecimento é uma coisa muito louca? A gente tá vendo aqui Maria Homem, Contar o Caligares, falando de gênero, a gente vai pra Michel Foucault, Simone de Beauvoir, a gente vai acumulando aí mais leitura, a gente precisa saber mais, escutar mais, ler mais, né? Não é só um saber que você aprende assim no final de semana ou de 5 anos em faculdade. Não é não. Tem muita coisa pra gente ver. Muito bem, e veja só como que o Michel Foucault, né? Michel Foucault que vai revelar as categorias com as quais pensamos e nas quais nos organizamos socialmente. Nas quais pensamos e nos organizamos socialmente. Veja bem. A pergunta é quem? Não só nós como cultura, como pessoas, mas vamos pensar os poderes também. Michel também pensa bastante poder. Foucault. E como as construímos, né? Como a gente constrói esse modo de pensar, esse modo de se organizar socialmente.
Daí tem aqui as dicotomias. Mas veja bem, reparem, masculino, feminino. Ok, essa posição é um dispositivo. Assim como razão, loucura. Pobres, ricos, selvagens, civilizados. A gente coloca então ali esses dispositivos, essas oposições como dispositivos. A gente vê aqui, se a gente for pensar num polo positivo, razão, polo negativo, loucura. Se a gente for pensar num polo positivo, talvez ricos, polo negativo, pobres. Se a gente for pensar também nesse mesmo padrão, talvez de bom e ruim, melhor, pior, bem grosso modo, tá? Que também isso é muito questionável. A gente coloca positivos civilizados, negativos selvagens. E a gente coloca isso da mesma forma na ideia de masculino e feminino. Vejam bem, então o masculino seria o positivo e feminino o negativo. Vocês estão acompanhando meio que eu estou querendo trazer aqui, né? O feminino é colocado então num lugar bem problemático, né? No lugar da loucura, da pobreza. Então, né? Vamos guardar isso aqui, vamos continuar. São todas construções culturais. Nenhuma categoria é natural. E curiosamente, só podemos descobrir que fazemos construções quando já estávamos beirando a metodologia quase inversa, que Derrida chamou de desconstrução. Talvez seja assim mesmo. Só entendemos o que fazemos quando não conseguimos mais dar conta daquele fazer inconscientemente, quando ele não é mais tão eficaz. Quando então Helena Belotti escreve "Do lado das meninas, vou contar como é", ou seja, veja tudo que a gente constrói, é porque aquilo já não se sustenta mais e não vai mais sobrar pedra sobre pedra em todos os grandes edifícios que nos sustentaram. Ok, algumas pedrinhas que restam. Infelizmente muitas, né, Maria? Por exemplo, parece que as categorias de pobres e ricos nunca estiveram tão atuantes e com tantos mecanismos à sua disposição para se perpetuarem. Ou o que chamamos de polarização dos debates políticos atuais, quando organizamos o campo social como dividido entre civilizados e fascistas, os novos selvagens. Tá, vamos guardar. Talvez as pedras sejam úteis para organizar o pensamento e não possam ser completamente demovidas dos cenários. Talvez as pedras sejam úteis para organizar o pensamento e não possam ser completamente demovidas dos cenários. Do contrário, os edifícios não se sustentariam. O problema é se apegar religiosamente à rigidez das paredes e à arquitetura fixas. Afinal, a arquitetura humana é ou deveria ser sempre fluida. Deveria ser, né? Tem potencial para ser, tem tudo para ser, diria eu, né? Somos seres pensantes e criativos, e felizmente podemos modificar nossas formas de enxergar o mundo. Também acho. Vamos para o contrário. É um dos aspectos mais curiosos nesse debate sobre gênero. É que, mesmo as pessoas que se apresentam como extremistas, no fundo não são. No fundo, todo mundo entende que os corpos têm diferenças macro, ou seja, maiores, né? Ou seja, uma aparência diferente, caracteres sexuais aparentes, e micro. Isso é microscópicas, cromossômicas e hormonais. Essas diferenças físicas já são imperfeitas e há um extenso catálogo de variantes, como homens e mulheres com caracteres externos de um sexo internos do outro, com balanço hormonal mais próximo do sexo oposto e até com cromossomos do sexo oposto. Sim,
a ponto de que talvez os dois gêneros só existam no papel, por assim dizer. E o que temos de fato são corpos que se distribuem num contínuo de variantes possíveis entre a mulher e o homem. Olha que interessante. Como que é? A ponto de que talvez os dois gêneros só existam no papel, por assim dizer. E o que temos de fato são corpos que se distribuem num contínuo de variantes possíveis entre a mulher e o homem. Ou seja, vamos aqui resumir. Entre o homem e a mulher existem muitas possibilidades. Em cima dessas diferenças entre os corpos físicos, que já são problemáticas, é como se nós fôssemos colando pedaços de história, linguagem e educação. Pois é, linguagem. Através da linguagem, a gente vai colocando história, educação, imperativos, né? Menino veste azul, menina veste rosa. Isso quer dizer muito mais coisa do que está sendo dito, né? Essa espécie de cobertor cultural com o qual cobrimos esses corpos variados e diferentes tem lugares onde rasga, onde não pega, onde não chega. Simplesmente ele pode não corresponder ao que deveria cobrir. Cria-se assim uma série de acidentes e espaços de incertezas que são, por exemplo, as dificuldades de se reconhecer numa identidade, ou de se reconhecer numa identidade cultural, que não cola bem com a biológica e inversamente. É a realidade das diferenças de gênero, e tudo isso é facilmente intuitivo e constatável para todo mundo. A condição de que as pessoas não estejam totalmente transtornadas por alguma ideologia que lhes impeça de enxergar os fatos, ou, então, de que não sejam extremamente ignorantes. Só alguém realmente idiota pode achar que a diferença de gênero é uma consequência da diferença natural entre os supostos dois sexos. Fechamos com o Contardo aqui, brilhantemente, né? Só alguém realmente idiota pode achar que a diferença de gênero é uma consequência da diferença natural entre os supostos dois sexos. Eu gosto da linguagem, gosto da provocação, mas não sei se todo mundo a gente pode chamar de idiota não, viu, Contardo? Não sei, né? Eu acho que também a gente pode pensar Maria Homem e o Contardo Caligares, eles falam de um lugar social, né? Onde as pessoas têm uma bagagem cultural diferente, por exemplo, da minha, tá? Da periferia, né? Nem preciso falar. Não estou dizendo aqui que eles não têm um lugar legítimo de fala e estejam trazendo questões importantes. Mas a coisa é tão densa, tão densa, tão densa, tão densa, que não dá nem para dizer agora, porque a gente está no final do vídeo. Mas a ideia aqui, principal, que é uma ideia que eu defendo, como psicanalista, como psicólogo e como ser humano, como Rodrigo, defendo que gênero é construção social. A gente não pode dizer que essa ideia de homem e mulher é natural, que não é. A gente tem aí, claro, diferenças marcadas pela biologia, sim, mas muito do que a gente reproduz como natural não é natural. É cultural, é criado e pode ser transformado. A gente vê que tem aí mudanças ao decorrer dos anos, né? Dos tempos, desde Simone de Beauvoir lá em 1900 e ela escreveu O Segundo Sexo em 1949. Pense bem de lá pra cá, a gente passou nos anos 70 pela chamada Revolução Sexual, né? Que não sei se revolucionou tanta coisa assim não. Mas assim, teve muitos ganhos, né? O direito da, da pílula, né? Da mulher se proteger, digamos assim. Mas isso também tem várias questões, né? Porque se a gente for pensar no que é o uso de anticoncepcional para as mulheres, os efeitos que causam, e
do lado do homem, né? Do nosso lado aqui. O que a gente tem que fazer, né? Colocar um plástico. E nem isso a gente faz. A gente entra aí em questões machistas, tá? Então assim, eu já tô vendo que esse livro aqui, ele vai levar a gente pra tanta coisa, mas tanta coisa. Mas essa é a ideia. A gente vai nesse caos aqui de pensamentos pra gente mudar, né? O que tá sendo dito aqui também pela Maria e pelo Contardo. A gente pode mudar, a gente pode se transformar. As coisas que a gente acha que são naturais não são naturais. Não são naturais. A gente é ser de linguagem. A gente inventa, a gente nomeia as coisas. E a gente pode mudar. A ideia é sempre mudar. Eu vou fazer diferente. No próximo vídeo eu vou ler um pouquinho antes, porque é complexo o negócio, mais do que eu achei. Pra poder, né, pra gente ter uma conversa mais fluida, né? E vocês aí que estão assistindo, se vocês quiserem comentar, criticar, pode sim. Desde que não xingue, tá? Porque daí a gente não vai mais brincar, né? Isso aqui é uma brincadeira séria, costumo dizer. Porque brincadeira é criar. A gente está criando aqui fluxo de pensamento. A gente está criando aqui ideias que se intercruzam. Tenta falar um pouco da nossa cultura, do nosso mal-estar, do mal-estar do coleguinha do lado, né? Então é isso. Começa agora esse livro, Maria Homem e Contardo Caligares, dois grandes psicanalistas. Procurem por eles aí no YouTube que tem bastante coisa legal. A gente se vê na próxima.